Emoção. Eu tô porque cada vez que a gente faz esse fórum, vem muitas lembranças e é toda uma história, né? Acho que a gente pode começar agradecendo a presença de vocês, que é o mais importante, agradecendo também as amizades que a vida nos traz, né? Comemorando isso um pouco. A gente tá bem porque a gente está em boa companhia. Isso é muito, muito bom. O PHS, acho que está um pouco alto, amigo. O PHS tem esse privilégio de nasceu de um encontro de pessoas lá em 2008. Na verdade, essas pessoas já se encontravam bastante, e era a turma do lixo, né? A Ingrid não era nascida ainda em 2008, mas... e daí a gente se encontrava nos eventos de enfermagem, congressos de enfermagem, de controle de infecção, de diversas associações e tal. E sempre, já desde os anos 80, eu diria, principalmente nos anos 90, começou a se discutir muito resíduos. A gente fez todo aquele movimento para mudar de lixo hospitalar para resíduo de serviço de saúde. Nem todo mundo sabe disso. Resíduo de serviço de saúde foi uma criação, porque o lixo hospitalar não tinha classificação. E ali nos anos 80, quando a gente começou a brigar por uma classificação e montamos um grupo na ABNT, que foi a primeira classificação de resíduo no Brasil, surgiu assim aquela percepção de que se a gente continuasse falando lixo hospitalar, continuaria sendo sempre a mesma coisa. E, claro, o lixo hospitalar não... Enfim, eu não tenho problema nenhum de chamar de lixo hospitalar. Mas, para quem conhece a história e sabe que aquilo marcou um passo adiante, porque a gente passou a chamar de resíduo de serviço de saúde, isso virou alguns trabalhos que foram publicados, houve uma tradução o Blue Book, que é o livro de resíduo de serviço de saúde da Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente até nem precisa dele tanto. Mas, naquela época, era um livrinho até menor, mais fino, depois ele foi reeditado mais completo, e ele era uma referência que falava de toda a classificação, falava de gestão de resíduo, que também não tinha. Resíduo era uma coisa que acontecia, né? E a pessoa que cuidava do resíduo era um cara lá no canto. Então, a gente fez todo um trabalho para promover esse tema. E por isso que eu tenho um apego muito grande para essa história do resíduo de serviço de saúde, do primeiro seminário, já em 2008, quando esse grupo que se encontrava nos outros eventos falou: a gente precisa de um evento nosso. A gente precisa juntar as pessoas, porque você tinha um pedacinho, uma fala num evento de enfermagem, uma fala num evento de médicos, e havia já uma massa crítica. A gente encontrou pessoas... Na época era o Josh, que não pôde vir, o pai dele faleceu, ele era para estar aqui, Josh Carliner, do Saúde Sem Dano, esse parceiro aqui. Ele veio ao Brasil junto com a Verônica, que na época era baseada na Argentina e estava tentando trabalhar com a América Latina. E o Jonas, que está aqui na sala ao lado, que é da SPDM, na verdade não era o Jonas ainda, era a Maria Olívia, que era foi ser chefe do Jonas depois, me ligou e falou: tem um americano maluco aqui querendo visitar o hospital para ver resíduo. E eu fui lá no hospital da SPDM, lá em São Paulo, encontrei o Josh e a gente falou: vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um evento. E surgiu a ideia de fazer um evento em 2008 mesmo, a gente estava no meio do ano. Você estava no primeiro seminário. Foi vapt-vupt. A gente falou: vamos fazer um evento? Vamos. E já naquele ano mesmo, na Faculdade de Saúde Pública, num auditório um pouco maior que esse, a gente fez o primeiro seminário, lotou, né? O palestrante internacional era o Peter Orris, que agora está velhinho, que é um cara genial da Universidade de Chicago. E começou toda essa história. A gente trabalhava com mercúrio, com resíduo. Depois a gente foi incorporando uma
conceito de gestão ambiental, de sustentabilidade, entrou clima na história, entrou energia e tudo mais. Essa é a curta história do Seminário Hospitais Saudáveis. E em que ano que foi? 2012 que o primeiro fórum, ou 14? A gente vai passar uma linha do tempo aqui. Conforme cresceu toda essa história, a gente lançou desafio de clima e etc., alguém falou, mas puxa, a gente não pode trair nossas origens, né? E o resíduo lá atrás continua sendo o best-seller. Vocês vão na seção de pôster, tem energia, não sei o quê, gestão, e meio salão sobre resíduo. Resíduo ainda é a nossa principal incumbência. Eu brinco que o resíduo ele se impõe porque a gente tropeça nele, né? Todo o resto é meio invisível. Mas, enfim, e havia uma tensão permanente no ar, que era essa coisa do aspecto resíduo é muito regulado. Tem muita legislação sobre resíduo, tem muita pressão, muita fiscalização. E eu comecei na Secretaria da Saúde, eu sou arquiteto, fui trabalhar na Secretaria da Saúde para fazer projeto de hospital. Fiquei 3 anos fazendo projeto de hospital, fui estudar administração hospitalar, etc. Mas aí o órgão que eu estava foi extinto, criou-se o Centro de Vigilância Sanitária, e ali por 1988, 89, eu fui para esse Centro de Vigilância Sanitária, onde tinha uma divisão de meio ambiente, não tinha ninguém para fazer meio ambiente, muito menos para fazer resíduo. Falava, não, eu quero que entenda de resíduo um pouco, vai lá. E o que aconteceu? Na vigilância sanitária eu sempre percebi uma injustiça muito grande, uma falha. Assim, a vigilância sanitária ela parece que funciona sempre como um freio. Ela está sempre dizendo o que não pode fazer. E ela dificilmente te dá um apoio para o que você precisa fazer, para o que você tem que fazer. Você consulta a vigilância sanitária para saber se pode, e a vigilância sanitária quase sempre diz não. Não pode, não dá solução. E não dá solução. Isso é uma característica, não tem jeito. A vigilância sanitária ela é um pouco defensiva. Em vários momentos, quando dá problema, a culpa acaba na vigilância sanitária. Também acontece muito isso. Porque alguém autorizou. Então, por isso que eles... proibiu, mas, enfim, a culpa é da vigilância sanitária. Então, eles ficam muito conservadores em qualquer coisa. Então, o fórum foi proposto para isso, para a gente aqui manifestar como setor, como os chamados stakeholders, né, as partes interessadas, o setor dos hospitais, das clínicas, da enfermagem, dos profissionais, etc., manifestar a sua opinião. A vigilância sanitária também está aqui representada, algumas pessoas na plateia são vigilância sanitária, são órgão ambiental, e a gente debater esse tipo de imperfeição do sistema, que na verdade, cada um fica puxando a corda para um lado, quando todos podiam estar trabalhando na mesma direção. Isso posto, eu passo a palavra para a nossa presidente do Hospitais Saudáveis, porque todo o resto é história, né? A gente fez o seminário em 2008, em 2010 a gente já era uma ONG, desenvolvendo o programa com mercúrio, com resíduos, etc., e a nossa presidente já faz algum tempo, a presidente executiva é a queridíssima Lídia, e eu não vou ficar aqui falando o tempo todo, vou passar a palavra para a Lídia. Você apresenta os outros, tá? Obrigada, Vital. Então, nós começamos essa mesa meio torto, né? Cadê a Mariana linda, chamando todo mundo para subir? Então, maravilhosa. Mas o que eu quero? Algumas pessoas que estão... Eu acho que 95% das pessoas já nos conhecem todos. Mas aqui eu queria apresentar a nossa querida Irene, que está, então, desde o início, né, do PHS, que não era ainda PHS. Então, a Irene da Joy Commission, você quer se apresentar? Só, por favor, Irene, 1 minuto. Eu sou Irene, sou enfermeira de formação, ambientalista de coração, estou no PHS desde o início do caminho, seguindo o Vital no risco biológico, né? O Vital falava, ficava todo mundo louco, assim, não se tinha nada. Eu acho que é importante colocar isso. Lá em 98, 90, não tinha nada, não tinha literatura. Nós ficávamos ali tentando nos agrupar. E eu acho que o PHS foi muito isso, né? Algumas lideranças, alguns estudiosos, nós nos juntamos para formar uma organização que tem como missão fazer diferença, né, na saúde. Irene. E a Irene, então, faz parte da comissão permanente do Fórum desde 2014.
Infelizmente, no ano passado, a gente não pôde ter a presença da Irene, mas tínhamos a Noil. Então, nós temos uma comissão permanente de gente muito boa, né, experiente. Então, eu vou passar. A Noil, então, está faltando aqui com a gente a Cris, a Noil, a Karine, a Irene. Não, a Irene está aqui, pelo amor. A Elci, importantíssima de Minas. Né? E agora eu quero só passar. A Ingrid já foi apresentada, mas, de novo, acho que tem que se colocar aqui, Ingrid. Bom, gente, bom dia. Eu ingressei no PHS em 2016. Eu nunca tinha trabalhado no setor saúde, eu tinha vindo de indústria, entrei na Rede Dó em 2015, e aí eu tinha ouvido falar em hospitais saudáveis. Eu falei, cara, eu tenho que me colar nessa instituição para poder aprender. E eu lembro que eu ligava muito para o Vital, aprendi muito sobre resíduos com o Vital. Então, eu comecei a ingressar nesse grupo de trabalho, nessa discussão do fórum, em 2016. Foi onde eu aprendi muito, né? E aí eu vi também a importância desse fórum, porque tem muito tabu em relação a resíduos de serviço de saúde. A gente ainda tem aquela ideia de que tudo é contaminado, e não é essa a ideia. Se a gente for olhar o que a OMS fala, 20% só dos resíduos hospitalares é considerado como contaminado. A grande parte tem potencial absurdo de reciclagem, seja pelos inorgânicos ou os próprios orgânicos. Então, esse fórum é muito importante, até estimular vocês a participarem, que acho que esse é o grande objetivo do fórum, é ouvir vocês. Eu só queria falar da Cristiane Raparini, que é também uma das pessoas assim muito marcantes no início do fórum. A Cristiane Raparini, ela conduz um projeto que se chama Risco Biológico. Ela é aqui do Rio, né, da UFRJ, né, uma pesquisadora que tem renome mundial. Ela é uma das pessoas que mais conhece a questão do risco biológico, então, perspectiva muito... um recorte muito importante, né, da questão da biossegurança, no sentido do trabalhador, do acidente com pérfuro cortante, etc. E a gente tem ainda, ela não pode estar aqui por motivo de saúde, a Noil não pode estar aqui mais por motivos também de saúde, né? E a Noil é uma pessoa que pesquisou muito legislação de resíduos, especialmente legislação de resíduos de serviço de saúde. A Lídia é nossa especialista em químicos, né? Mais especialmente, a Irene cobre qualidade, a Ingrid cobre gestão corporativa, gestão de grandes organizações, e toda essa complexidade traz uma experiência também muito grande. Por favor, Irene. Lídia. Então, agora nós vamos realmente começar. Deixa eu ver se eu sei. Aí, eu vou ter que pedir para o Vital falar novamente, porque ele representa a CVS aqui. Só esse slide, Vital, por favor. Bom, tem um parceiro aqui embaixo, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Centro de Vigilância Sanitária, que é esse órgão onde eu trabalho há muitos anos, que teve na base do primeiro seminário. Então, o primeiro seminário nasceu de uma parceria do Saúde Sem Dano, o Healthcare Without Harm, SPDM, foi parceira de primeira hora. A gente sempre tem que dar muito esse crédito, uma organização muito perseverante, e a gente gosta muito de reconhecer os resultados que eles vêm obtendo. Estou vendo o Everton aqui, que também é da Sejan, que é uma outra OS, juntou depois, mas também muito ativa. Mas do original, né, foi a Secretaria da Saúde, na verdade, que impossibilitou, inclusive, o Prêmio Amigo do Meio Ambiente. A proposta do fórum foi uma maneira de conectar a secretaria na agenda como a agenda do seminário cresceu muito, a gente sentiu falta do debate em cima do que era original da criação do seminário. E aí criamos o fórum para ser uma contribuição para a vigilância sanitária a partir desse momento de reunião. E, claro, uma secretaria do Estado de São Paulo, mas o fórum pensa resíduos em âmbito nacional, né? A gente sabe que aqui na plateia tem gente de vários estados. Vamos começar, então, a falar só o que é a proposta do fórum. O Vital já explanou muito bem com a história, mas acho que é bom a gente sempre lembrar que nós queremos promover o debate entre os profissionais de saúde sobre os riscos sanitários e ambientais envolvendo resíduos de serviço de saúde. Tá? Então, a gente vai aumentar a percepção dos riscos, detectar carência de regulação, propor pautas. Então, é essa discussão, esse movimento, tudo que a gente quer agora é que vocês realmente participem e tragam as suas experiências, né? Então, o fórum é essa nossa relação, porque todo seminário acaba
muitas vezes tem espaço para pergunta, mas a gente não quer só pergunta, a gente quer a vivência de vocês. Então, isso é o nosso, né, o nosso maior diferencial. Ampliar a visão de gestão dos resíduos, difundindo e aprofundando o conhecimento, provocar reflexão dos gestores. Aqui, sabemos que tem gestores aqui, né? E a sensibilização dos geradores. Nós todos somos geradores a partir do momento que nascemos, promovendo uma nova cultura sobre gerenciamento de resíduos. Então, isso realmente é importante. Aqui, essa história já foi contada, mas temos uma foto do primeiro fórum e do último, e a gente sempre vai movimentando aqui essa mesa, e ano a ano, o que a gente quer? A continuidade desse trabalho iniciado em 2014. Tá? É um fórum permanente, isso aqui é importante. É um fórum permanente e é permanente durante todo o ano. Então, seria bem interessante se vocês acessassem o site do Hospitais Saudáveis e entrassem no fórum e podem mandar perguntas, ou podem mandar sugestões, ou mesmo as suas vivências. Então, é interessante que o PHS está aberto, porque só assim nós vamos construindo a nossa história. Né? Pode falar. Só um comentário. Hoje o PHS, na verdade, mantém o fórum numa lista de WhatsApp permanente. Então, para quem faz o desafio de resíduos, ali tem sido um espaço muito rico, enfim. Vamos fazer uma brincadeira? Quem participa da lista, levanta a mão, só para a gente ter uma base. Então, estão com... Um ajuda a vida do outro. Estão convidados, quem trabalha, quem gere resíduos, está convidado a entrar na lista do WhatsApp. Entra... Então, depois a gente vai ver como fazer para que eles possam entrar no desafio, tá? Essa linha do tempo, já foi falado um pouco aqui também. Gente, eu não enxergo nada do que está escrito lá. Eu vou ter que... Ontem teve uma pessoa que pediu licença para olhar para trás. Eu pensei, por que será? É óbvio, porque é muito pequeno. E eu duvido que vocês enxerguem também. Então, o primeiro fórum... Só quem é bem novinho, né? O primeiro fórum, então, a gente trabalhou a primeira ideia que nos angustiava muito, a questão dos coletores. E, infelizmente, continua angustiando para que a gente pense em coletores mais seguros para o uso diário. Só quem foi num local de tratamento de resíduos sabe como eles chegam lá. Então, a gente não pode pensar só na nossa segurança do gerador, mas também do tratador, porque são pessoas, né, que estão ali nos ajudando. Então, em 2015, nós trabalhamos a containerização dos resíduos, e eu acho que alguma melhoria já teve. Gostaríamos que fosse mais seguro e que isso realmente fosse lembrado, que a partir do momento que a gente containeriza, nós temos maior segurança no transporte. Pode falar. Um parêntese rápido. Se vocês procurarem em qualquer país, eu nem diria país desenvolvido, mas país civilizado do mundo, ninguém transporta saco, só transporta recipiente rígido. Não dá para ver isso, né? Quando a gente vê aqueles filmes americanos de hospital, aquelas séries, tal. Mas se você já visitou um hospital, até mesmo na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer país europeu, na Ásia e etc., e a gente ainda tem esse problema. Se é resíduo perigoso, se é infectante de verdade, a gente tem que dar um tratamento de padrão de material infectante. Só que não. E esse foi o tema do segundo. O primeiro foi a caixa de pérfuro cortante. De novo, nenhum lugar civilizado do mundo usa caixa de papelão. Nós somos muito espertos no Brasil, né? A gente consegue inventar um negócio que é mais caro do que pasmem, a caixa de papelão é mais cara do que a caixa de plástico. Ah, mas você está defendendo o plástico? Não, mas se é um item de segurança, eu também não vou fazer luva de procedimento de papel, vou. Claro que eu preferia ambientalmente, mas... Né? Quer que eu passe rapidamente pelos itens? Pode deixar, mas... pode passar sim. Não, só porque foi uma trajetória interessante. No terceiro fórum, a gente foi discutir rastreabilidade. Outra coisa, vocês perceberam que a gente não tem um controle, por exemplo, num hospital, vamos pegar um exemplo bem radical, num hospital japonês, todo ano eles fecham um balanço, eles têm assim, quilo a quilo, dia a dia, quanto que foi gerado, para onde foi, cada vez que trocou de mão e etc. No Brasil você faz um MTR, você faz um não sei o quê, e entrega para
sabe quem. Porque o resíduo viaja, aparece onde não devia, você pensa que está indo para um lugar e está indo para outro. A gente tem um monte de exemplo. A gente discutiu isso em 2016, foi um caso em que a gente não conseguiu avançar até hoje, né? Na verdade, nos 3 casos, nem a containerização, nem a substituição das caixas de papelão. No quarto fórum, foi a gente insistiu nas métricas. Então, a questão de medir o resíduo. Sem medir, não tem gestão. Até hoje, o desafio de resíduo, muito disso se tornou a estrutura do desafio de resíduo. Por exemplo, medir para saber se a gente está melhorando, está piorando, está avançando, está reciclando direito, está reduzindo o resíduo, que é o mais importante, né? Em 2018, 2018 houve uma grande tensão, né? Porque a Anvisa republicou, fez uma nova edição da resolução sobre resíduos de serviço de saúde e foi atacada por todo lado. Pouca gente sabe que a Anvisa foi processada pela Abrelp como atentado à saúde pública, por ter publicado a resolução de resíduo que todo mundo usa, e nada indica que essa resolução seja um atentado à saúde pública. No entanto, há interesses, não é? E a Anvisa sofre pressão violenta. Então, muitas vezes o fórum existe para dar apoio ao órgão de vigilância sanitária, também mostrar que a sociedade, que o setor e etc. está junto na norma. Às vezes a gente reclama da norma, mas é pior sem norma. Então, a norma é um patrimônio nacional de existir uma norma, como a gente tem, inclusive, uma norma boa. Aí o seguinte foi um sistema de apoio à segregação. Então, na época, o PHS estava promovendo uma série de orientações para aquela história do isso é infectante ou isso é comum, isso é não sei o quê ou é não sei o quê. E a gente debateu bastante esse tipo de orientação. Depois veio a pandemia, né? 2020 não poderia ser outro assunto, a não ser aquelas oscilações absurdas do resíduo durante a pandemia. Aumentou enormemente a quantidade em alguns casos, outros hospitais ficaram praticamente às moscas, porque eles não eram referência e ninguém queria entrar num hospital. E isso foi bastante discutido. No 8º fórum, foi o plástico entrou na discussão, e o plástico está sendo hoje debatido, praticamente se tornou um tema. Atualmente, o PHS desenvolve um projeto, inclusive com recursos, etc., está desenvolvendo, que contribui para o Tratado Internacional de Plástico, que está sendo tramitado na Organização das Nações Unidas e que vai ter a próxima e última reunião agora em novembro, na Coreia do Sul. A Alessandra, inclusive, vai estar lá, junto com outras organizações, para impedir, por exemplo, que haja uma isenção do setor saúde, que é uma das demandas da indústria do plástico. O plástico é um problema muito sério, e há uma pressão econômica muito grande para que não se reduza. Só que se a gente não reduzir plástico, a gente vai aumentar, vai seguir nessa trajetória de poluição. E o setor saúde tem que se manifestar. Eu tenho que fazer um adendo. Ninguém aqui está falando para a gente voltar a usar a seringa de vidro. Nós sabemos o quanto o plástico ajuda na segurança, mas sabemos também a quantidade de plástico desnecessário na saúde. E é esse repensar, esse olhar que a gente quer que todos tenham. Desculpa, claro, mas eu não podia deixar de falar isso. Por favor. Inclusive, plástico, muitas vezes a gente está falando de o que tem dentro do plástico. É importante reduzir o plástico para reduzir a poluição plástica de modo geral. A gente está falando de microplástico. Muitos de vocês devem ter cansado de ver circular na internet aquela coisa. Você sabe quantos anos demora para degradar uma lata, uma garrafa e um plástico? E era engraçado que quando você via... Eu sempre achei aquilo uma grande bobagem. Mas o engraçado é que parecia que o plástico era o bonzinho, porque o plástico degradava mais rápido. E o Lavoisier, não sei se vocês lembram das aulas de química, já está rodando na tumba, ali, esperneando, porque ele falando assim, nada desaparece, não existe isso. Degrada, é mudança de forma. Então, o que acontecia? Você viu uma garrafa de plástico hoje na praia, amanhã você vê que ela já estava assim, toda meio rachadinha, e 3 meses depois ela desaparecia, ela virava microplástico misturado com areia. E a nossa areia é plástico, o nosso peixe é plástico, e a nossa alimentação é plástico. Então, nosso pulmão, nossa placenta, nosso cérebro. A última agora está no... Não vou nem falar. Nos testículos. Os caras estão achando plástico em tudo. E na cadeia alimentar. Mas tem também a questão do que tem. Por exemplo, uma bolsa de soro é feita de PVC. PVC é um plástico especialmente ruim, por causa do cloro.
Só que o PVC é duro. Para a bolsa ser flexível, o tubo ser flexível, tem o fitalato, que é o DPHP. Ele inclusive, ele passa para o paciente e prejudica o paciente. Quer dizer, olha que louco, a gente está usando um produto para tratar o paciente, e se esse paciente utiliza, por exemplo, muita transfusão de sangue, a bomba de circulação extracorpórea utilizada naquelas transplantes e operações cardíacas, etc., tudo isso com PVC, você contamina o paciente chega a ter sequelas depois. Em 2023, aí foi a discussão dos orgânicos, foi muito interessante. Em 2022 foi o Planais, o Plano Nacional de Resíduos, que foi um fiasco esse plano, e o PHS se manifestou enviando para o Ministério do Meio Ambiente uma série de pedidos para alteração que não foram atendidos, infelizmente. Nosso Plano Nacional de Resíduos é muito consequência da Política Nacional de Resíduos, que também tem muitas falhas. Em 2023, a gente discutiu orgânicos. Por que é tão importante discutir orgânico? Dependendo do hospital, quase metade do resíduo gerado em peso, resíduo é sempre em peso, tá? Rápido parênteses. Não venho falar em litros, eu até entendo a facilidade de contar quantos baldes, quantos containers, mas, na verdade, você só mede pesando. E praticamente metade do resíduo é orgânico. E por que o orgânico é importante? Porque ele é metano. Quando ele vai para aterro, ele vira metano. Metano é 230 vezes mais potente gás de efeito estufa do que o CO2. Então, se você quer combater mudança climática, você precisa reduzir esse resíduo ou dar uma destinação que estamos vendo aí, as compostagens, os biodigestores. E, para fazer um fecho, um link com o tema desse ano, o mais importante é reduzir o resíduo. Então, se a gente conseguir reduzir a geração de resíduo, a gente está atuando na eficiência do sistema. Se você olhar a operação hospitalar, o conjunto do teu negócio, e observar que ele entra insumos, sai tratamento, sai paciente curado, excelente, mas sai muito resíduo. Quando você tira resíduo, você está aumentando a eficiência do sistema, reduzindo o custo, reduzindo o balanço de massa do processo e reduzindo o impacto ambiental. Então, hoje a gente vai estar discutindo isso. Como a gente pensar o resíduo, não pelo resíduo, o que eu faço com isso, até, inclusive, desmistificando um pouco, porque a reciclagem não é uma coisa que a gente quer fazer, a reciclagem é quando a gente não tem escolha, mas o que eu posso mudar no processo. O objetivo dessa discussão nasceu de observar muito o comportamento e, principalmente, os trabalhos que são apresentados, por exemplo, no Prêmio Amigo do Meio Ambiente, na sessão de pôster, e ver que a gente ainda foca muito no resíduo. No entanto, começam a aparecer muitos trabalhos interessantes de gente que foi lá mudar a forma de fazer para não ter o resíduo. Muda o que compra, muda a escolha, né? E quando muda, na verdade, a compra já é um efeito. A origem do negócio está em você olhar o processo. Quando você olha no processo, está falando da enfermagem, do fisioterapeuta, do médico, até mesmo das áreas de apoio, da engenharia, da manutenção e etc. Mas se você desconecta, você é o cara do resíduo e você é o cara técnico, aquele cara técnico não recebe essa informação de que aquilo que ele decidiu impactou gerando mais resíduo. Então, o profissional de resíduo tem que retroalimentar para que uma escolha, não, eu não vou mais ficar lavando, não, eu vou botar um descartável aqui, porque eu não quero ter essa mão de obra toda. Na conta dele, ele economizou dinheiro, porque ele falou, eu economizei funcionário, eu economizei tempo, eu me livrei disso, isso não é minha função final, aqui minha função final é o foco no paciente. Parece tudo muito bom, né? Mas aí ele não percebe que ele gerou o problema na outra ponta. E aquele cara, ele não tem voz. Ele é o cara do resíduo. Portanto, o Everton, ele é o cara do resíduo. Não é verdade, o Everton é ativo. Exato, mas também você tem voz, você é recebido nas outras áreas. Quantas vezes o pessoal fala assim, não, é quase como se falasse assim, aqui na sala conversam os adultos, você fica lá com as crianças brincando de resíduo. Pessoal, nós temos algumas regras para participar do fórum. Então, estamos aqui com a transmissão online, esperamos que tenham muitas pessoas no Brasil afora nos assistindo. Existe um QR Code com a senha, o código do QR Code está aqui no slide.
né? Mas entrando no YouTube, esse código já aparece. Então, as manifestações online serão pelo QR Code, as manifestações presenciais serão pelo telefone, né? Pelo microfone mesmo. Então, não. Esquece a minha cabeça. Pelo microfone, exatamente. É porque a gente tem que acordar. Todo mundo saiu ontem, todo mundo aqui foi no barzinho ontem, tomou um chopp, agora a gente tem que acordar. Então, nós precisamos que os comentários e perguntas sejam organizados. A gente vai tentar organizar todas as perguntas por ordem de chegada, mas a gente vai tentar agrupar, né, para ter uma discussão mais direcionada. E eles podem ser discutidos em conjunto a critério do moderador. Então, o moderador vamos ser nós todos, tá? Que vamos moderar. Mas uma coisa importantíssima, a gente tem uma apresentação muito simples e nós queríamos que vocês participassem. Então, se a gente estiver falando de algum exemplo e vocês tiverem um exemplo no seu hospital ou uma dúvida, podem parar a apresentação, levantar a mão e a gente dá a voz. A única coisa é que a gente tem um compromisso agora de manhã, que é parar às 10h20. Né? 10h15. 10h15 nós precisamos parar, porque nós temos que cumprir com o horário do nosso café. Então, isso não podemos deixar de cumprir os compromissos. Aqui nós já falamos bastante, a composição do fórum de hoje, né? Esse tema, gerindo processos e tecnologias para a redução da quantidade, periculosidade e impacto dos resíduos. O que a gente precisa reforçar? A tecnologia não é só um aparelho de raio-x a seco. A tecnologia é tudo o que nós pensamos, é o conjunto de ferramentas e métodos, técnicas que visam resolver o problema e melhorar a vida das pessoas. Então, na verdade, nós temos muitas tecnologias frugais. Um exemplo, então vou ter que dar um exemplo meu. O menino da manutenção veio e falou: Dona Lídia, a gente tinha que criar alguma coisa para facilitar a retirada do óleo do compressor. Falei: você é o engenheiro, pode fazer. Então, ele foi lá e fez um sisteminha, um suporte para colocar ali aquele motor para escorrer o óleo e a gente retirar esse óleo perigoso e fazer uma destinação adequada antes de mandar esses motores que estavam obsoletos para reciclagem. É uma tecnologia frugal, porque a gente pensou numa pequena tecnologia e resolveu o nosso problema. Mas existem várias tecnologias de ponta. Mas então a gente precisa entender isso, que a gente tem que olhar para o nosso processo e tentar pensar que isso pode fazer uma diferença. Aqui, um exemplo, então, muito simples também. Quanto de papelão nós geramos nos nossos processos? É muita coisa. É papelão que depois vai ser reciclado? Tudo bem. Antigamente, a gente pensava que isso era uma maravilha. Nossa, nós aumentamos nossa geração de papelão de 100 para 200 quilos mês. Ai, que legal. Não. Eu estou gerando resíduo. Então, sim, se eu tiver uma conversa com o meu fornecedor e ele puder me fornecer os insumos necessários em caixas retornáveis, eu estou diminuindo a geração de um resíduo. Esse case aqui é um combate ao desperdício de alimentos. Nós conversamos bastante sobre ele, porque em 2020 foi liberado a doação do alimento que não foi utilizado. É a sobra limpa, exatamente. Então, ela foi cozida, ela não foi utilizada, eu posso encaminhar para que outra pessoa se alimente. Ótimo. Onde está a tecnologia aí? Eu tenho que repensar o meu processo, eu tenho que colocar uma embalagem para esse alimento, conservar até o momento que a empresa que vem retirar, ou que a ONG que vai fazer a doação venha. E, principalmente, gente, a gente tem que ter esse processo na nossa mão, saber para quem que nós estamos doando e como é que isso vai chegar para depois. Né? Então, existem estados que não têm uma facilidade tão grande, mas aqui é só um exemplo. Pode falar, né?
Em São Paulo, teve uma polêmica proibindo a doação de alimentos, até se fosse doado, é uma multa de R$17 mil. Só que a questão, depois eles voltaram atrás. Não é que é proibido, eles burocratizaram para doar, mas é possível doar. A gente trouxe aqui alguns exemplos de plataformas que fazem esse link, né, de quem quer doar. E, por exemplo, Comida Invisível tem mais de 20 mil ONGs cadastradas. Mas em São Paulo, por exemplo, não é proibido. Eles burocratizaram, fica muito mais difícil doar, mas pode doar. Mas o certo seria a gente não ter essa sobra limpa, né? Ter todo um planejamento para não ocorrer essa sobra limpa. Mas, se tiver, a gente tem uma destinação adequada, né? Não tem problema, eu falo bem alto. Gente, estou até com um calo na minha garganta de falar tanto alto, né? Um outro, aqui é um dispositivo mesmo, é um pacote teste-desafio. Então, quando a gente tem o indicador biológico para fazer o teste desafio da esterilização, normalmente é um teste descartável. É uma nova tecnologia que tem que ser muito bem avaliada, mas aqui a gente tem a utilização de cerca de 500 vezes o mesmo dispositivo. Então, ele tem a possibilidade da redução de 100 quilos a menos de papel sendo descartado. É claro que tem que ser avaliado, mas é só um exemplo, tá? Aqui, então, nós temos enfermeiros aqui? Olha, ajuda muito, porque vocês estão na mão com muitos processos, com muitos produtos, com muitos insumos e materiais que pode fazer a diferença na geração de resíduos, né? Então, eu sou química, eu não estou lá atendendo o paciente, mas quando a gente vê esses dispositivos sendo lançados, por que não? Eu fiz uma cirurgia, então eu fiquei com um acesso, não era o longo, era um acesso curto. Ai, como foi ruim aquele acesso. Meu Deus, eu queria toda hora que tirassem. Mas já pensou se eu tiver um acesso, a pessoa ficar internada 3 ou 4 dias e esse for o mesmo acesso, ele não precisar ser trocado? Agora, olha esse catéter venoso periférico longo, para pacientes de difícil acesso, que hoje a regra normal é uma troca a cada 3 dias ou a cada 4 dias, e essa proposta é para que ele possa durar até 30 dias. Óbvio que tem que ser analisado, né, a saúde do paciente, todo o processo de atendimento, mas ele tem aqui uma possibilidade de eu diminuir o descarte de 7 vezes esse insumo, né, esse resíduo gerado. Então, aqui a gente vai entrar num case que já tem aqui. Vocês não querem falar nada, gente? Fiquem à vontade, porque a gente quer essa interação. Fazer um comentário. São alguns exemplos para serem meio que inspiradores, indutores, mas alguns exemplos só. Na segunda metade, a gente vai ter algumas palestras. E, ao final desses exemplos, a ideia é abrir a palavra para vocês e coletar sugestões e ideias e experiências também, de coisas que vão pensando já em oportunidades, ou que vocês já aplicam, melhor ainda, se já tiver uma experiência ou tiver conseguido implementar. Também é muito válido contar uma história de algo que você tentou e não conseguiu. Muitas vezes a gente tem uma reação muito... não, eu não vou falar nisso porque não deu certo, mas ao falar e explicar que não deu certo, é uma excelente oportunidade. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Então, também, alguma coisa, falando, eu quase consegui, mas quando aconteceu tal coisa, eu parei. Ou eu tinha uma ideia muito boa, mas a equipe não aceitou, ou etc., né? Todo esse tipo de comentário. Baseado, isso são apenas... vocês imaginam a infinidade, né? Um hospital consome assim, milhares de itens e devem haver também milhares de procedimentos. Tudo isso gerando, de alguma maneira, vai gerar algum resíduo. Então, a quantidade de oportunidades que a gente tem de pensar sobre os processos e tentar eliminar o resíduo ou aumentar a durabilidade de alguma coisa, né? Ou a reutilização, reprocessamento também de alguma coisa. Já que então, né, estamos aqui para a gente poder contribuir de forma coletiva, pensando em vários pontos que foram trazidos, um dos pontos que eu queria trazer, como o Vital trouxe, de frustração, né, do processo, a gente estava ali pensando de uma forma e
e tal. Uma das coisas foi exatamente a questão dos orgânicos. Existe ainda uma concepção muito forte, um mito muito forte, de que tudo que é dentro de um hospital é infectante, é perigoso, não se pode fazer outra coisa com aquilo, né? E eu tive uma frustração de quando fui dialogar com a equipe de nutrição de toda a rede, de que, mas a gente não, mas doar comida que foi feita dentro do hospital é muito risco. Eu falei, que risco? Você está dando comida para todo mundo. Ao contrário, eu acho que é tão controlado o processo de produção do alimento, mas coisas que ficam confusas no dia a dia dos profissionais. Eles acham que aquilo que foi feito dentro de um hospital, um papelão que estava dentro de um hospital, que aquele ambiente é totalmente insalubre e que eu não posso, de forma alguma, levar para outro lugar, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas muito que para mim me chocam, porque são profissionais que aí a gente fala sobre capacitação, formação dos profissionais, né? Falamos bastante ontem sobre isso. Que formação que rasa, né? Superficial sobre o que é resíduo de serviço de saúde, né? O que de fato é contaminando, né? O que de fato é infectante. Como para mim que foi, e aí hoje tem esse desafio de eu conseguir desmistificar, porque toda a cadeia de profissionais que eu tenho, de alguma forma, trouxe... E eu não estava preparado para aquilo. Eu falei assim, por que os meus nutricionistas estão falando que resíduos, que sobra limpa do restaurante é um risco para ser doado? Então, são coisas que também não dá para a gente passar por cima e simplesmente fazer a toque de caixa, né? Não quero considerar essa sua fala, a gente vai fazer o projeto e pronto, acabou. Não, porque eu preciso dele. Né? Então, o trabalho, eu tive que desacelerar o processo, tenho que voltar, fazer um processo de capacitação, de conscientização, entender de onde vem essa narrativa para desconstruir, desmistificar e contar com ele dentro do processo, né? Então, isso é um ponto bem... Vital, a Júlia quer complementar aqui também. Perfeito, Everton. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu acho que é importante. Bom dia, pessoal. Ai, meu Deus. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, faço parte do time da Ingrid na rede. E eu, antes de fazer a minha colocação, eu acho muito interessante isso que você falou. Até ontem, eu fiz um comentário na palestra da doutora Maria Neira, e a gente tem um privilégio muito grande enquanto formador de opinião, né? Então, a gente tem que entender também que a gente está num lugar que não é não é a realidade das pessoas, né? Então, quando a gente está numa posição de gestores, supervisores, auditores, a gente detém essa responsabilidade de disseminar essa informação, porque as pessoas não sabem. E tudo bem. O problema começa quando sabe e ainda assim insiste no erro. E dentro da atividade hospitalar é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente atribui muita responsabilidade a alguns setores, né? Quem aqui é da hotelaria, né? A gente pensa, vai falar em resíduo, a gente acha que é tudo hotelaria, né? Quando na verdade a hotelaria está na ponta, é ela quem simplesmente vai pegar aquilo dali e vai fazer a destinação adequada. Mas começa na assistência, começa nas cozinhas e começa nesses lugares. E sustentabilidade, essa gestão, ela está em tudo dentro do hospital, né? Na farmácia e tudo mais. Esse exemplo que deram sobre a questão desses tubos, né? Isso está dentro da CME. Então, quer dizer, a gente pensa muito na CME, só na parte de esterilização puramente, para os procedimentos cirúrgicos, para os instrumentais, e a gente acaba vendo que é muito mais do que isso, né? Então, essa prática a gente implementou há pouco tempo, isso tem sido um projeto piloto para a gente, que é justamente a logística reversa desses materiais. Então, a maior parte da composição desses materiais é plástico e alumínio, e são materiais extremamente reprocessáveis, né? Então, a gente tem isso implantado recentemente em algumas unidades do estado de São Paulo, onde é feita essa parceria também, porque a gente precisa falar sobre isso, essa multidisciplinaridade dentro da sustentabilidade da gestão de resíduos. De novo, a gente atribui muito à hotelaria, mas é um projeto que está envolvendo CME, está envolvendo hotelaria, outros gestores do processo, onde você tem um ciclo de vida super extenso, são 500 ciclos de vida, uma média desses tubos, e eles podem ser descartados, coletados pelo fornecedor, porque a logística reversa, não vamos esquecer isso, é obrigação do fornecedor, é ele que tem que fazer isso, então a gente só parte para a segregação. Então, é uma parceria, a gente cria-se, né, novas estratégias dentro de outros setores hospitalares e essa logística reversa desses tubos para serem reprocessados, voltarem para a cadeia produtiva, para depois voltar para a atividade hospitalar. Obrigada. Fazer só um comentário para o Everton.
Eu escuto, às vezes, isso. Não, mas tudo que sai do hospital não é infectante. Eu falei, eu acho que você está na década de 80. Na década de 80 era isso, né? O CONAMA falava isso. A AIDS trouxe muito isso. Tudo que sai do hospital é infectante. Só que isso mudou. Então, as pessoas precisam se atualizar e a gente precisa ajudar que elas se atualizem. Exatamente. Obrigada, Irene. O Luciano quer falar. O Luciano ali, ó. Oi. Ah, desculpa. Oi. Nossa, o Israel Bom também. dia. Então... Sou Israel do Hospital Adventista de Manaus. Eu queria compartilhar uma experiência. Eu acho que a Ingrid e o Vital vão lembrar. A gente até apresentou isso num seminário lá em Belém. A gente tinha uma problemática que era a sobra de alimentos, né? O nosso hospital, por filosofia, a alimentação é vegetariana. Então, a gente tinha uma grande sobra dos colaboradores, né? E a gente identificou isso em 2016, e aí o Serviço de Nutrição trouxe essa demanda para a gente discutir junto, e aí a gente pensou, fizemos uma pesquisa interna para entender qual era a dificuldade, e aí a resposta foi unânime, era não aceitação da alimentação, né? Porque não se come carne, enfim. E aí a gente criou um cardápio, trouxemos o pessoal da tecnologia para próximo da gente, e a gente criou um cardápio onde ele visualizava e ele tinha o direito de fazer a escolha do prato do dia. A gente determinou um ponto de corte, e aí, a partir desse momento, a produção de alimento ela só produzia em cima daquele quantitativo que foi solicitado. Nesse primeiro momento, a gente teve uma redução assim, significativa, né, tanto de sobra limpa como sobra suja mesmo. E aí, um outro momento, para eles se sentirem parte, a gente fez também que a gente chamou de prato da casa, onde eles puderam montar um cardápio dentro da regra que a gente estipulou, e a partir do momento a gente fez lá um mini Masterchef, foi feito degustação, aprovação e tudinho. Os 7 melhores pratos passaram a fazer parte do menu da casa, né? E deu muito certo, né? A gente parou com esse trabalho porque o hospital ele teve outra estratégia de tirar o refeitório dos colaboradores, passou da cartão, e hoje a gente só produz para o paciente, mas foi uma iniciativa que teve um investimento curto, né? E barato, com um retorno muito positivo, né? Então, envolver as pessoas, treinar, né? Trazer eles para dentro do processo, eu acho que é um dos caminhos do sucesso. Só era uma contribuição. Obrigada. Dúvida, muito bom. Muito bom. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano. Sou biólogo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, trabalho ligado à hotelaria, concordo plenamente com o que você falou, que muitas vezes a hotelaria ela é colocada à frente do processo, e não é, nós somos um parceiro do todo, a gente tem toda uma logística junto com o setor de hotelaria, que tem que ser repensado e tem que dar voz para todos. Eu gostaria só de fazer dois comentários com relação a essa questão de que o resíduo sempre foi visto como que tudo que é gerado dentro de um hospital é infectante. Eu acho que isso é muito uma visão das empresas, né, que fazem o tratamento, que tentam colocar isso, porque para eles é vantagem, né? Eu já estive em alguns eventos onde nós tínhamos, não vou citar nome de empresas, as multinacionais que antes detinham, né, todo essa questão do tratamento do resíduo no nosso país. Hoje não, hoje nós temos várias empresas, então aumentou muito essa concorrência. E a visão deles era essa, era de tentar colocar que todo resíduo gerado era infectante, né? E isso a gente já sabe que isso não é por aí que funciona. Mas eu gostaria de complementar o que ele colocou no sentido do reaproveitamento da sobra limpa. A gente vê que quem está nos grandes centros, isso é muito fácil, né? Porque você tem ONGs, você tem... Quem foge um pouco dos grandes centros, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente dentro do serviço público, nós trabalhamos com terceirizadas, né? E a gente tem um outro entrave muito grande, que são as vigilâncias sanitárias. Elas sempre impõem inúmeras dificuldades para que isso seja feito, onde a empresa terceirizada lá na frente ela fala, não, eu não vou repassar a sobra limpa, porque eu não vou ser responsável por um alimento que vai sair daqui, vai chegar lá, tem que chegar na temperatura, sobre minha responsabilidade. Se não tiver na temperatura e alguém passar mal, eu que vou assumir o erro, né, o dano. Então, assim, existe
N dificuldades para quem está fora dos grandes centros. Quem está dentro dos grandes centros, há uma facilidade maior, até mesmo para se trabalhar com compostagem. Fora dos grandes centros, a gente tem um empecilho muito grande. Muitas das vezes, volto a falar, pelos órgãos de controle, né, que, em vez de serem parceiros, acabam mesmo impondo N dificuldades e que acaba se tornando inviável esse processo. Era só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Eu ia posso fazer um comentário rápido em cima dessa? Na verdade, um pouco também amarrando o conjunto das questões, né? Quando a gente fala de alimento, a gente tem uma abordagem de vigilância sanitária muito específica, porque o que nos falta muitas vezes é a chamada análise de risco. A análise de risco é uma ferramenta técnica e que, infelizmente, concorre com o chamado senso comum. Eu morro de medo do senso comum, que é aquela coisa, todo mundo sabe que tudo que sai do hospital é perigo. E quando você utiliza uma metodologia e busca o que existe de melhor na ciência, você consegue, inclusive, quantificar. Aí, quando a gente fala de alimento, existe uma relação de causa e efeito muito clara no risco sanitário de um alimento que deteriora ou de um alimento que se contamina por material fecal, por exemplo, uma falta de higiene, etc. Então, são basicamente dois vetores. Um da falta de higiene, não estou nem entrando na questão da origem do alimento, que eu suponho que já, por ser de hospital, veio de qualidade. Mas ele pode perder essa qualidade por contaminação, por exemplo, recipientes sujos, mãos sujas, alguma água que foi utilizada, que veio contaminada, ou por deteriorar. Então, havia uma legislação que a Ingrid conhece muito bem esse assunto, para prevenir que a pessoa que muitas vezes não tem escolha, numa entidade lá filantrópica, assim, fazer caridade, mas o asilo, ou o abrigo de ficarem todos doentes, isso não faz sentido. E não faz sentido também responsabilizar o hospital por uma coisa que muda de mão, muitas vezes 2, talvez 3 vezes. Parece que a legislação federal agora não responsabiliza mais o hospital, responsabiliza cada etapa. Então, eu passo para o Everton, que passa para o Israel, cada um responde pelo seu manuseio e por garantir que chegue, e se não chegar tem que descartar. Isso também é um pouco problemático, porque uma entidade, muitas vezes, sem fins de lucro, que faz essa distribuição, se ela fica com o resíduo na mão dela, às vezes ela tem que pagar para dispor esse resíduo. Bom, isso é uma abordagem que eu acho que a gente deve ser cuidadoso, e uma das funções interessantes, muitas vezes o hospital se gaba de ter um projeto, né, de filantropia, mas ele não dá o apoio. Então, assim, não adianta você doar um equipamento que está quebrado, e a Santa Casa de não sei onde, que vai receber esse equipamento, não tem aquele dinheiro para pôr o equipamento para funcionar. Então, doe o equipamento, mas antes conserta, revisa e garante que o equipamento chegue e seja instalado, porque quem recebe normalmente não vai ter esse recurso. Da mesma forma, se você vai fazer chegar na mão de um asilo, procure fazer com que os teus parceiros, etc., e põe a tua nutricionista para supervisionar, ou teu nutricionista. E aí você está dando, de fato, um apoio. Aquele projeto integrado, não é aquela coisa, estou empurrando para você. E já rapidamente, para comentar a questão de que todo resíduo é infectante, não sei o quê, há uma exploração das empresas em cima disso, mas existe também no inconsciente coletivo assim, a civilização, inclusive existe uma relação Ocidente-Oriente, né? Se você vai na Índia, você vai achar a falta de higiene insuportável, e culturalmente para eles é muito aceito. Então, o que acontece? O Ocidente foi vítima de grandes epidemias, peste negra e não sei o quê, e a nossa cultura muito europeia ficou muito marcado por isso. E o que se fazia? Queimava. Eles não sabiam que a peste negra era a pulga do rato que picava a pessoa, mas eles sabiam que se tinha lixo, tinha peste. Então, eles queimavam, porque quando eles queimavam, eles espantavam o rato. Não era? Porque purifica. E você vê a cultura também, muitas vezes, absorvida por religiões, etc. O fogo purifica, né? Vão queimar as bruxas. Então, toda essa visão foi construída em cima de um trauma. Não é científica nem é real. Portanto, se explora comercialmente esse medo, né? Não tem coisa mais forte do que a morte, a doença. E isso é muito ruim, inclusive, porque gera um certo medo do hospital.
Enquanto que a gente acaba vendo isso no comportamento, na perspectiva da saúde pública, do cara que não vai no hospital, porque vão descobrir que ele alguma doença nele, então ele não faz exame, não faz prevenção, não faz não sei o quê, porque vai que eu vou lá e faço, e aí descubro que eu estou com câncer de próstata. Né? Distorceu completamente a lógica. Então, no resíduo, a gente deve fazer isso. E afunilando e focando. Então, com análise de risco, você tem, na verdade, uma questão operacional de que é o seguinte, você não consegue universalizar a perspectiva. Todo funcionário, profissional, principalmente da enfermagem, ele reproduz procedimentos padronizados, os POPs, os guias. Você não pode deixar para ele avaliar a todo momento. No entanto, você precisa aprimorar os POPs e traduzir isso numa linguagem. Eu lembro de um treinamento muito antigo que era colocar funcionário da higiene no microscópio para ele descobrir que existe micro-organismo. Porque micro-organismo, para um cara que fez um primário incompleto, é uma coisa muito abstrata. Então, você colocava ele no microscópio, ele via uma coisa se mexendo, e aí ele olhava do lado de fora, e olhava de novo, e falava, esse bichinho está aqui dentro? E é esse bichinho que está na sua mão quando você não lava. Então, a gente tem que utilizar a ciência para estruturar as decisões, e depois utilizar a educação e a persuasão para transmitir isso para as pessoas. Acho que esse ciclo fecha com a questão de um ganho cada vez maior na qualidade da tua gestão de resíduos. Se você chegar de um dia para o outro e falar, agora, pessoal, eu quero reduzir o saco branco, eu quero eu quero reduzir o infectante, pode também levar para um lado que a gente não quer, né? Que é o resíduo, está todo misturado. Nós temos mais uma pergunta aqui, e depois eu vou falar uma pergunta que veio pelo chat, tá? Bom dia, sou Fernanda, sou aqui gestora de nutrição do Hospital São Vicente de Paulo, no Rio. Só para complementar sobre esse assunto de doação de alimentos, no hospital a gente conseguiu, desde maio do ano passado, implementar a doação da sobra limpa. Acho que dentro da nutrição, durante muito tempo, a gente ficou apegado à legislação anterior à pandemia, que, né, era a responsabilidade de quem doava. Então, era um mito dentro da nutrição que não podia doar alimento, porque isso voltava contra nós, no fim das contas. Mas, depois da legislação federal, por conta da situação de insegurança alimentar na pandemia, a gente levou ao jurídico, levou ao SCIH, né, vimos quem seria o receptor, então havia uma nutricionista também nesse projeto social que ia receber essas sobras, e a gente conseguiu, até hoje, a gente não teve nenhum tipo de problema, e é um controle que a gente tem também, né, de ver isso, de acompanhar enquanto está sendo doado, e saber que, óbvio, por estar dentro de um hospital católico, essa cultura foi mais fácil também de ser implementada dentro da própria equipe, né? Bom, Fernanda. Obrigada, Queria só comentar também, Lídia, que o grande caminho também é o diálogo, a própria vigilância sanitária, né? É igual semana passada, eu estava falando com um grupo de enfermeiras de Goiânia, e elas falaram que lá no hospital, por exemplo, não distribui garrafinhas de água para os funcionários, usa um copo plástico em todo o hospital, porque a vigilância sanitária de Goiânia proíbe. Então, quando você vem para o Rio de Janeiro, São Paulo, você vê que não é essa uma prática. Ah, não, porque a garrafinha tem um risco de contaminação, não vai higienizar. Estabelece um protocolo, então, no hospital, orienta as pessoas. Mas é que é um absurdo você não adotar uma garrafinha plástica, porque usar o copo plástico, cada vez que a pessoa bebe uma água, não é um copo, são 2 copos, né? Então, acho que tudo é uma questão de diálogo com a vigilância sanitária. Bom, Ingrid, tem uma pergunta no chat, mas eu vou pedir aqui para quem está assistindo, daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta. Eu só vou seguir com as apresentações para a gente concentrar essa pergunta no final, tá bem? Temos ainda alguns cases aqui, e esses cases são cases que foram encaminhados para o seminário, e a gente gostaria de dar voz, né? Os trabalhos estão belíssimos, então eu gostaria de ter tempo de parar em cada um e ouvir todos falando, mas a gente está na correria e acaba não conseguindo. Eu acho que vale muito a pena depois, quem voltando para casa, com calma, a gente entrar no site do Projeto Hospitais Saudáveis, ler os cases que estão ali, lá tem o nome das pessoas, e a gente tenta conversar e fazer esse network para poder, né, ter essa valorização e a gente crescer com o crescimento dos outros. Esse daqui, especificamente, é um case do hospital onde eu trabalho. Eu trabalho no Hospital de Clínicas de Curitiba, já há 29 anos.
né? Em 2003, eu estou há 21 anos na parte dos resíduos. E, assim, o mais interessante, eu trabalho na hotelaria. Lavanderia, o que tem a ver a lavanderia com resíduo? Tudo a ver, porque a lavanderia utiliza muitos produtos químicos, muita água, o esgoto contaminado. Então, por que pensar em resíduo? É esse pensamento que tem que ser sistêmico, não de um produto, né, no final. Então, nós tínhamos, até 2017, uma lavanderia com condições muito precárias, dentro de uma área nobre do hospital. Então, a gente tinha duas possibilidades. Ou adquirir equipamentos de ponta e fazer toda uma reestruturação do espaço, ou fazer uma locação do enxoval, né? Quando a direção optou por essa locação, porque ela tinha interesse realmente de utilizar aquela área nobre para outros serviços. Então, nós conseguimos tirar de dentro do hospital profissionais que estavam trabalhando com 42 graus direto, mexendo em centrífugas, né, subindo dentro de uma centrífuga para tirar a roupa. Então, uma situação calamitosa. Nós contratamos a empresa que tinha disponível no mercado em 2017. Então, inicialmente, nós contratamos com o nosso enxoval. Durante o processo, a gente viu que a compra do enxoval também é complexa, né? Existe todo um trabalho muito criterioso e difícil de se estabelecer. Então, a gente entendeu que, se nós fizéssemos a locação do enxoval, teríamos melhor fornecimento naquele processo. Tínhamos 60 toneladas de roupa ainda em uso. O que fazer com essa roupa? Graças a Deus, nós somos uma rede. E essa rede proporcionou a doação desse enxoval para um outro hospital que reutilizou por um bom tempo. Depois, se quiser fazer a sua colocação, a gente fica bem feliz. Então, muito bem, primeiro momento. No segundo momento, a gente pensou, poxa, essa alocação ela precisa ter alguns critérios. Então, a gente colocou critérios de sustentabilidade no processo. É óbvio que, se eu tenho uma lavanderia interna, eu preciso pensar nesses critérios de sustentabilidade na lavanderia, que é o gesto. Mas, quando eu contrato, eu também tenho que pensar nisso. Então, assim, por a gente não utilizar saco de hamper de plástico, nós deixamos de gerar 218 mil metros de plástico por mês, só não utilizando esse hamper. Então, quando que eu preciso pôr um plástico? Quando eu tenho um enxoval extremamente molhado, infectado e molhado, né? Senão, eu posso usar o hamper de tecido. Outra coisa, a empresa nos entregava o enxoval. Primeiro, eles queriam entregar em saquinhos, de jeito nenhum. Aí, eles resolveram entregar em gaiolas cercada por plástico filme. Esse plástico filme, ele é um plástico terrível, ele não é reciclável. Normalmente, ele é terrível, né? Então, a gente falou, muitas vezes é PVC com plastificantes para tornar ele flexível. E aí a gente falou, vamos ter que fazer outra situação. A primeira proposta foi colocar uma cobertura de lona, que a gente também não gostou, a dificuldade de higienização dessa lona, e ainda é um produto que também tem origem plástica. Então, a gente falou, olha, se nós usamos saco de hamper, por que a cobertura não pode vir de tecido? Então, ela vem uma cobertura de tecido. Com isso, nós deixamos de descartar no aterro sanitário 38 mil metros quadrados de plástico filme por mês. É muito plástico, né? Então, é um exemplo. Não, é tecnologia? É um olhar para o processo e imaginar que eu tenho, sim, outras possibilidades. Tá bem? Opa, eu ia trocar no meu computador o slide. Aqui, eu queria chamar o Everton para falar sobre o seu estudo de caso. Você está tirando foto, você vem falar agora, Everton. Nem deu, tem que mandar para a pessoa. Mas ele vai repassar. Obrigada, Everton. Ingrid, fotógrafa. Na verdade, esse trabalho é de um centro de reabilitação, que o Sejan faz a gestão, que é o Luci Montoro de Pariquaraçu. Então, os autores, na verdade, são o Orlando e o Júnior, que é o Wilson. Na verdade, aqui eu acho que até conversamos um pouco, né, Lid e eu.
é uma tecnologia que cada vez mais está presente, né? A questão de utilizar de sistemas para redução de papel, né? O tal do paperless. Então, tem vários ganhos, obviamente, a questão da interoperacionalidade, de você poder, né, gerar ali a informação dentro da sua unidade com outros sistemas e assim por diante, mas, de fato, a gente trazer aqui como uma estratégia realmente de redução de papel. Então, eu acho que pode até passar, mas, se eu não me engano, são cerca de... É você que está, né, Lídia? Obrigado. Mas cerca de 31% durante o ano, né, de aplicação do sistema, que foi feito juntamente com a área de TI, né, nessa unidade, ainda era tudo muito papel para qualquer comunicação interna, tramitação e assim por diante. Então, cerca de 31% desse resíduo de redução de impressões, né? Então, de fato, é um ganho. Eu acho que... Quantos aqui já utilizam sistemas que, de alguma forma, proporcionou menos impressões, só para a gente poder entender aqui? Eu acho que é uma realidade muito dada, assim, né? O uso dos prontuários eletrônicos, então, de fato, isso garante. Alguns desafios, de fato, são as assinaturas, são, né, a evidência da comprovação daquela informação, porque há, sim, um investimento necessário dos certificados digitais, né, da gente poder ter a comprovação de que aquele documento, de fato, foi devidamente validado, né? Então, esse é um ponto que houve investimento, né, para poder, de fato, conseguir, né, e ainda assim, ainda a necessidade, principalmente para o ambiente externo, né, para quando você entrega para o paciente vai embora, precisa levar o documento, ainda tem sido necessário a impressão daquela receita, daquele encaminhamento, né, mesmo em lugares como, por exemplo, em grandes lugares urbanos, onde tem tudo sistematizado, mas ainda tem pouca integração desses sistemas, e os pacientes precisam ainda andar para lá e para cá com os papéis, além de, obviamente, o acesso a tecnologias, que é a população que nós atendemos, né, na rede pública, principalmente, muitos deles não têm necessariamente, né, a habilidade tecnológica suficiente para poder transitar com esses documentos, né? Mas eu queria só até aproveitar que eu fiz só algumas anotações aqui, Lídia, só para que eu acho importante de trazer, enquanto vocês estavam falando, algumas coisas que também são o processo de tomada de decisão, né? E eu me considero uma pessoa extremamente inovadora, mas a inovação pela inovação às vezes não vale muito a pena, né? E o que mais eu tenho me desafiado junto à nossa instituição é a tomada de decisão baseada em um mínimo de uma avaliação de ciclo de vida, de entender o processo do começo ao fim, porque às vezes vem grandes soluções, né? Tipo, vamos agora trocar isso por aquilo. E quando você vai fazer uma análise profunda do processo, não vale a pena, né? Você vai ver impacto ambiental lá no início, que não estava visível dentro do seu processo, né? Então, e a garantia de multidisciplinaridade também na tomada de decisão. Então, é muito comum ainda tomadas de decisões que foi, o financeiro tomou essa decisão, o compras tomou essa decisão, a enfermagem, o SCIH, né? Sem necessariamente uma tomada de decisão com vários olhares para, de fato, conseguir fazer essa avaliação de ciclo de vida, né, profunda, né? E uma coisa que também a gente tem trazido na instituição, inclusive esse trabalho foi baseado nisso também, que é incluir nos nossos POPs a fase de não geração, né? Então, quando a gente fazia todo o POP dentro da instituição para gerenciamento de resíduos, era sempre da segregação em diante. Então, vamos lá, segregação, e aí a gente incluiu a fase da não geração antes. Então, toda hora que a gente vai elaborar um POP, é necessário que a equipe traduza formas de não gerar aquele resíduo antes dele virar um resíduo, né? Então, é uma solução super simples e que provoca a equipe a pensar, ela não elabora o POP dela diretamente do resíduo gerado, né? E um outro ponto também que nos incomoda, e agora a gente tem feito alguns trabalhos um pouco mais focais nisso, que é as soluções muito dentro do campo operacional. Então, ainda eu vejo a sustentabilidade, principalmente de resíduos, a hotelaria atuando, a área operacional do hospital tentando trazer soluções, e o assistencial, às vezes, ainda não
não pegando o gancho e a gente tendo que tomar a decisão de trás para frente, né? E não da onde gera para onde de fato está chegando, né? Então, hoje, um grande desafio nosso é, de fato, trabalhar com assistência. Os projetos serem elaborados não somente com a hotelaria, com a gestão de resíduos, com o pessoal mais operacional, que são muito acolhedores com a gente. Então, eu falo especialmente os departamentos ambientais, de responsabilidade ambiental, de sustentabilidade, mas, de fato, e no âmago da assistência, no coração do hospital, e no SME, o enfermeiro do centro cirúrgico, o enfermeiro, né, o médico da cirurgia, a gente conseguir trabalhar com projetos realmente lá dentro do hospital, lá dentro da assistência, para poder trazer resultados mais Obrigada, efetivos. Everton. A gente vai continuar, nós temos 15 minutos. Talvez, Letícia, a sua parte fique para depois do café, mas nossa, está sendo belíssimo. Ai, por favor, eu agradeço a sua fala. Bom, então, eu sou Paula, tá? Eu sou do hospital da rede hospitalar, né? Da EBSER, eu sou do HU-FURG, Rio Grande do Sul. Tá? E 2 pontos, um que o Everton colocou, que é bem a nossa dificuldade maior é chegar na assistência mesmo. Né? A gente consegue, com toda a parte administrativa, gerenciar, então, com toda a parte de almoxarifado, né? Compras, fazer compra sustentável, e quando chega na assistência, a gente não consegue gerenciar adequadamente. Então, esse ano mesmo, a gente, junto à Comissão de Gestão Ambiental, a gente conseguiu focar só em capacitação. E, mesmo assim, sempre tem os entraves, né, de horário. Então, a gente acabou fazendo um curso de meia hora, 5 dias, de segunda a sexta, em 4 horários. Tipo, 7h30, às 10, 15, 6h30, para dizer que não tinha plantão, né, então não tinha horário, e, mesmo assim, a adesão foi baixíssima. Mesmo as chefias, né? Porque a gente não conseguiu botar como obrigatório, porque agora saiu que é obrigatório se estiver de acordo com a sua função. Aí eu sempre puxo, mas se a LO é do hospital e eu tenho um plano de gerenciamento de resíduo atrelado, então todos nós, é obrigação de todos, né? Mas aí a maior dificuldade que a gente tem é para isso. E o segundo ponto é que a Lídia falou. O nosso HU, recebeu, então, do Hospital da Lídia, né, do Complexo Hospitalar do Paraná, esse enxoval que já era usado. Quando eles compraram, então, eles começaram a adquirir, né, direto com a empresa. A nossa cidade é no extremo sul do país, tá? É fronteira com o Uruguai. Então, a gente não consegue fornecedores. A gente tem uma empresa que nos fornece, que é a 70 quilômetros, que é a lavanderia, né? Que a gente também é terceirizada a lavanderia, porque não valia a pena por efluente, né? Por produto químico. E aí, o que aconteceu? A 70 quilômetros, ele não tem interesse de fornecer o enxoval e nem RFID, que seria excelente para evasão, né? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu customizar com um projeto social de mulheres que a nossa costuraria forneceria cursos, né, da universidade, para que já entra um projeto social para que elas pudessem fazer a serigrafia, né, a tipografia. E aí a gente, principalmente nos privativos, a gente conseguiu botar o slogan, apagando o slogan do Paraná, vamos dizer assim. Então, a partir daí, faz 3 anos que a gente está com o enxoval deles. A gente descarta em torno de 200 peças. A gente ganhou 60 mil peças. A gente, em 3 anos, deixou de comprar um custo, né, em enxoval mais de 1 milhão. Né? Então, o reaproveitamento das peças, que seria um custo para eles com descarte, para a gente foi reaproveitar de outra maneira. Isso que a gente ainda conseguiu selecionar e dar uma parte para a Santa Casa, doar uma parte para a Santa Casa, né, para a parte do... E aí, até hoje, a gente consegue, ainda tem peças para reutilizar dentro de 3 anos e reaproveitar, então, diminuindo então, o descarte de resíduo têxtil. Né? E isso foi um ganho excelente para a gente. Bom dia. Eu sou Luciana, eu sou farmacêutica do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Eu não vi nenhum caso ainda sobre isso, mas eu, sendo farmacêutica, o que me incomoda muito são
a questão dos resíduos farmacêuticos e a questão da falta de dificuldade na definição do que é perigoso, o que não é perigoso. Eu vejo que a gente gasta muito lá com incineração e eu fiz até mestrado nessa área, nessa parte de análise, na verdade, percepção de risco. A gente vê que tem muita confusão ainda com relação ao resíduo farmacêutico e o infectante, ele é misturado. Eu queria saber se alguém tem alguma experiência exitosa na questão, porque isso me incomoda, porque muitos dos resíduos que são farmacêuticos não seriam necessários à incineração. É um frasco vazio, mas eu já vi que existem recomendações também diversas na OMS, em vários locais, né, sobre o que é perigoso, o que não é. Então, eu conheço, tinha uma legislação de São Paulo, né? Eu pesquisei sobre isso, mas é muito complicado, é uma coisa que me incomoda e que eu vejo que não anda muito. E o que é perigoso, afinal, né? Porque a gente tem na legislação, mas tem a questão dos frascos vazios, e as pessoas confundem muito, jogam tudo dentro de uma bombona, e às vezes são coisas que deveriam ser segregadas, né, de melhor forma. É mais um desabafo também, e ver se alguém tem alguma sugestão de literatura. Muito, muito boa pergunta. Eu queria juntar a sua pergunta com a pergunta que foi feita. Você acha que é possível, Vital, por fora? Então, só para a gente pensar nessa questão do risco, o que realmente precisa ser tratado, né? E ainda, então, a pergunta que veio online, aqui agora eu quero ter que tirar, olha a loucura. Os hospitais saudáveis acreditam que existe uma tecnologia para o tratamento de resíduo A, B e E que seja sustentável e ambientalmente segura? Totalmente sustentável? O que vocês acham? Vocês são o hospital saudável. Vocês também são hospitais saudáveis, mas aqui está o Vital, que é o nosso... É o nosso guru em relação aos tratamentos de resíduos. Mas, Lídia, isso também tem muita relação com a capacidade instalada da região, né? Dependendo do local que você está, por exemplo, Salvador, lá só tem incineração, não tem autoclave. Já em São Paulo, a gente tem autoclave e tem incineração. Então, tem que analisar também o cenário de cada região. Então, mas eu ia colocar exatamente isso. Desculpa, Vital, daqui a pouco você fala. Porque... Vital, fala você primeiro. Eu vou falar primeiro, senão nós vamos sair para o café e não consigo falar. Na nossa região, nós não tínhamos nenhum sistema de tratamento até 2005. Quando veio a cidade ia fechar o aterro sanitário para onde a prefeitura levava nossos resíduos, todo mundo ficou apavorado. Nós tivemos que assinar um termo de ajustamento de conduta, aonde nós estaríamos responsáveis por encontrar uma empresa. Olha, o alarme é para a gente sair para o café, mas eu vou ser rápida. Muito bem. Foram instaladas empresas na região. Então, nós tivemos oportunidade de escolher entre autoclavação ou incineração. Então, nós contratamos a autoclavação para o resíduo infectante, para o pérfuro cortante, para os resíduos que são possíveis fazer autoclavação. E deixamos a pequena parcela de químico que se entendia que era necessário incinerar para fazer a incineração. Então, foi uma possibilidade de escolha que nós tivemos. Agora, o que você coloca em relação ao risco é mais embaixo. Lá em 2003, nós chamamos os nossos técnicos de farmácia, os nossos farmacêuticos, para verificar quanto de resíduo que nós geramos. Nós pegamos um setor único, a clínica médica masculina e feminina, que é onde gera muito resíduo. Então, a gente fez uma classificação com o conhecimento deles sobre o que realmente tem risco para o meio ambiente e o que não tem risco. 50% do que era gerado não tinha risco nenhum. Poderia simplesmente ir para o resíduo comum. Aí, como fazer com que isso consiga ser separado adequadamente no dia a dia? Então, foi uma dificuldade gigante. A gente conseguiu com pequenos itens muito claros que nós também geramos, mas com a grande maioria da medicação, a gente não conseguiu fazer essa separação para descartar direto no reciclável ou no resíduo comum. E agora eu passo, então, a palavra para o Vital, só lembrando que a gente tem poucos minutos. Do café. Lembrando para todo mundo, inclusive para quem está online, que o programa foi um pouco alterado
para parar às 10h15, para a gente sincronizar as 3 salas. Então, não é 10h30 quem está vendo no programa online. A pergunta da gestão do resíduo na farmácia é excelente. E ela coloca um ponto que a gente abriu hoje, acho que o fórum quase que falando disso. Como atua a vigilância sanitária, porque aí fica muito claro que é uma questão regulatória. Medicamento é talvez a cadeia de produto mais regulamentada que tem, e por diversos motivos, né? Por exemplo, você fala cigarro é regulamentado, não, mas cigarro é regulamentado só por uma restrição. O medicamento você tem desde de fomentar a tecnologia, de desenvolver, de que é um produto positivo, e, por outro lado, existe uma série de efeitos colaterais, etc., indesejados, adversos, etc. Então, é uma área que se espera ouvir a palavra final do Estado, do poder sanitário ali. E, no entanto, chega no resíduo, acontece esse fenômeno que o resíduo escapa, né? Não, mas a gente, aqui somos farmacêuticos, aqui somos cientistas, aqui somos bioquímicos, mas ninguém é aquele cheiro. A gente tem que quebrar essa coisa. O engenheiro que faz obra tem que saber o que fazer com o resíduo da obra, o técnico de laboratório, o microbiologista, não sei o que, cada um tem que saber o que resíduo está gerando, mas é o mundo que a gente está tentando construir. Quando chega no medicamento, aí é um fenômeno interessante, porque em diversos lugares do mundo isso aconteceu também. Então, por exemplo, a gente vai para os Estados Unidos, onde a gente mais recorre quando procura regulamentação. É claro que a comunidade europeia geralmente é mais completa, mas nos Estados Unidos existe uma tradição de olhar o que fala a FDA, o que fala o CDC e etc. E lá também existe essa contradição. Nos Estados Unidos, por exemplo, a FDA adota uma linha e aliás, a EPA, que é, no caso, a Agência Nacional Ambiental, e a NIOSH, que faz a área de segurança do trabalho, adotava outra lógica. E é muito mais interessante, nesse caso, observar o que faz a segurança do trabalho do que o que faz o ambiental. Porque o efeito do medicamento ele é muito no ser humano, e ele, na perspectiva ambiental, ele tem uma lógica bem diferente. Você vai ter, por exemplo, uma questão de interação ambiental em que a substância passa por transformações. Então, quando você encontra um fármaco no meio ambiente, você já não está mais lidando necessariamente, aquilo que você encontra no meio ambiente não é o que foi liberado pelo esgoto e etc., que também é uma área que precisa ser aprofundada. Então, a gente está falando de descartar um medicamento para tentar saber o que ele causa lá na ponta, para as pessoas e para o meio ambiente. Para o meio ambiente, se você for olhar a referência mundial para substâncias químicas, que no Brasil é a NBR 10004, que é, na verdade, uma cópia do documento da EPA, com as duas listas. E você vai encontrar 6 ou 7 substâncias farmacêuticas nessa lista, inclusive uma muito pitoresca, que é a nicotina, porque nicotina é uma droga, na verdade. Outra é nitroglicerina, porque é um explosivo, mas nitroglicerina é usada em hospital. Existe uma droga na farmácia. Epinefrina gerou um precedente nos Estados Unidos em que a EPA liberou, porque a epinefrina ela aparece como um resíduo industrial em certos processos, mas utilizada na forma como é usada no hospital, ela tem um impacto ambiental próximo de 0. No entanto, assim, tanto que você vai ver essa correlação com a saúde do trabalhador é muito interessante. O que acontece se cair um frasco de epinefrina, né, uma ampola, e quebrar no chão? O único problema ali é o caco de vidro. Você não vai botar um aparato, uma máscara respiratória com filtro EPA, nada. Você passa um pano. No entanto, se cair um antineoplásico, um citostático, você vai tomar todo um cuidado. E é por essa lógica que a gente faz a conexão com saúde. O resíduo farmacêutico, muitas vezes ele é um risco para o trabalhador que vai transportar, e aí você tem que fazer essa análise de risco. Quem está transportando, quem está armazenando, quem está exposto. A linha de exposição é muito importante. Na outra ponta, no ambiental, praticamente tudo que se compra e se utiliza em termos de produção de fármacos, ela vai parar no meio ambiente. Por quê? Porque a gente usa, metaboliza e elimina.
Então, o que você mede hoje, quando aparecem aquelas notícias, foi encontrado hormônio, foi encontrado isso, foi encontrado aquilo, no rio, na água potável, na água do reservatório, até na água da torneira, é porque passou por esse ciclo. Há uma grande degradação, a substância já não é mais a mesma, ela pode ser metabólito seu e depois metabólito da microbiota, que também vai atuar sobre ela, nos ambientes, aí nos corpos da água, principalmente. Então, há um exagero muito grande em pegar e falar assim, todo medicamento tem que... porque isso aí tem efeito. Aliás, é uma associação também muito indevida. Por exemplo, alguém fala assim, o medicamento é especialmente perigoso porque ele é produzido para ter efeito no seu metabolismo. Certo? Eu tomo uma aspirina, por exemplo, é um vasodilatador, não sei o quê e tal, sei lá o quê. Agora, experimenta tomar criolina. Bom, criolina é feito, experimenta tomar detergente, experimenta engolir pasta de dente maciça. Assim, tudo tem efeito. Não é porque o medicamento foi feito para produzir um resultado no seu organismo que outras substâncias, inclusive a Coca-Cola ou o refrigerante, não tenham um efeito no seu organismo. Essa perspectiva, a gente fala de novo de aspectos culturais, né? Mas o medicamento é que age no corpo. De repente, hoje, um salgadinho pode ser uma coisa que age mais no seu corpo do que um medicamento. Não vou falar de tratamento agora, não vai dar tempo. E a gente já estourou o tempo. Então, só para sintetizar, a Anvisa tinha prometido, lá na primeira RDC, que ia soltar uma lista de medicamentos. Nos Estados Unidos, eles trabalharam essa lista. A gente, em São Paulo, em 2008, publicou essa lista como uma portaria CVS 21 de 2008, mas a Anvisa nunca entregou. Então, a proposta era a gente fazer em São Paulo e depois, na época, estava combinado com a Anvisa, passou muitas novas gestões e eles adotaram esse sistema de classes terapêuticas. Por esse sistema, muita coisa que não tem risco praticamente nenhum, né? E o tema é muito complexo, não dá para responder. Por exemplo, inclusive, quando a gente está falando daquele medicamento que você toma e ele vai aparecer no rio, na água, sim, ele tem um impacto ambiental, mas ele não vem do lixo, ele vem do que você tomou. O que foi para o esgoto, o que está no lixo, foi para o aterro sanitário. Ou para a incineração, mas vamos dizer, foi para o aterro sanitário. E no aterro sanitário o ciclo é muito diferente do esgoto. No esgoto é rápido. Eu dei descarga agora, em algumas horas está na estação de tratamento de esgoto, se houver, e algumas horas depois está no rio. Então, é diferente de um aterro em que o ciclo do chorume tem 3 a 6 meses circulando dentro de um ambiente extremamente agressivo que degrada muito mais. Tudo isso teria que ser levado em conta, mas reduzir a geração, que é o que a gente vai ver no próximo slide, depois que voltar do intervalo, é a grande sacada, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Não deu para responder tudo, desculpa. Pessoal, são 10h15, nós vamos voltar às 10h45, tá bem? Então fiquem à vontade para o café. Understand